já posso te sentir. Rei dos reis, diga, tome o teu lugar. Exaltado sobre o trono, nós nos rendemos a ti. Levantamos o teu nome, tu és bem-vindo aqui. Exaltado sobre o trono, nós nos rendemos a ti. Levantamos o teu nome, tu és bem-vindo aqui. Santo, Santo, digno de louvor, tu tens todo o meu amor, Jesus. Reunimos-nos aqui para adorar aquele que venceu. Em breve voltará, sua glória está aqui. Eu já posso te sentir, Rei dos reis, tome o teu lugar. Exaltado sobre o trono, nós nos rendemos, levantamos o teu nome. Levantamos o teu nome, tu és bem-vindo aqui. Santo, Santo, digno de louvor, tu tens todo o meu amor, pois tu és santo, santo, digno de louvor, tu tens todo o meu amor, Jesus. A ti, Jesus. Assim, Senhor, Queridos irmãos, a Enel deu previsão de restabelecer o suprimento de energia elétrica até a próxima terça-feira. Diante disso, haveria muita insegurança nos reunirmos presencialmente hoje. Por conta de tudo isso, decidimos cancelar o encontro presencial. Dessa forma, preparamos este culto online para você. Que Deus te abençoe.
teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Louvemos ao Senhor, Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de
pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória
isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tempo de adorar com nossos dízimos e ofertas. Está aparecendo na tela o QR Code. A palavra de Deus diz que Deus ama quem dá com alegria, porque ofertar é um ato de adoração. Por isso que Deus diz que aquele que planta, que rega, que semeia generosamente, vai colher generosamente. Quero convidar você a participar deste tempo de contribuição, com este espírito de adoração, e desfrutar da bênção que é ser um dizimista, ser um ofertante, ser um contribuinte fiel. Que Deus te abençoe. Faça a sua parte. Tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Que bom que você está aqui, que bom que podemos nos encontrar para juntos meditar na Palavra de Deus.
Hoje, de maneira especial, estamos nos reunindo de maneira online, diante das circunstâncias adversas deste momento. Para tanto, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Atos, capítulo 2, dos versos 42 a 47. Há alguns dias atrás, nós meditamos a respeito de uma longa obediência numa mesma direção, destacando a importância da perseverança, lembrando de várias personagens bíblicas nas quais, ou na vida das quais, Deus trabalhou para que elas desenvolvessem essa perseverança. Algo que foi tão importante para que elas pudessem ser instrumentos de Deus para levar o seu plano adiante, para poder trazer bênção para a sua igreja. Da mesma maneira, Lucas registra nesse versículo que aquele povo, aquela igreja nascente, aquela igreja chamada de primitiva, perseverava ou se dedicava. Veja o que está escrito em Atos 2, de 42 a 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ou eles perseveravam no ensino dos apóstolos e à comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Como nós já falamos, a importância de perseverar. Isso foi algo que Lucas registrou e destacou quando pesquisou, quando foi entender como foi que o evangelho começou ali em Jerusalém. E ele destacou então essa questão da perseverança. A primeira característica que ele destaca aqui é que aquele povo, aquela igreja, aquele grupo de irmãos que se reunia, perseverava, se dedicava ao ensino dos apóstolos. E o que era este ensino dos apóstolos? E no que isso contribuía, este ensino dos apóstolos contribuía para que a igreja caísse na graça do povo, como ele vai registrar à frente. O que esse ensino e a perseverança neste ensino realizava em suas vidas? E em que ensino nós precisamos hoje igualmente perseverar? O que era o ensino dos apóstolos, como ele agia na vida daquela igreja, daquele povo que se reunia, e qual a importância que ele tem para nós hoje, já que nós aprendemos com aquele povo que é preciso perseverar no ensino dos apóstolos. O ensino dos apóstolos era essencialmente, como nós já temos visto, testemunho a respeito da pessoa de Jesus. Nós vamos encontrar algumas palavras no Novo Testamento, inclusive no livro de Atos, registrando tanto a proclamação quanto o ensino, a doutrina, e ele usa algumas palavras no grego, querigma para proclamação e didarré para a doutrina, para o ensino. Mas nenhuma dessas palavras, ou essas duas palavras, elas estão dentro daquilo que nós chamamos de testemunho, aquilo que a igreja precisa fazer. O ensino dos apóstolos era essencialmente um testemunho a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Quando eles iam falar, pregar, ensinar, eles falavam, pregavam e ensinavam a respeito de Jesus. Por isso, o ensino dos apóstolos era um chamado a conhecer Jesus e seu poder. Pensando sempre isso, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. O que os apóstolos ensinavam? Que era preciso conhecer a Jesus e o seu poder. Eu quero destacar então aqui 3 passagens que direcionam e reafirmam a importância vital de perseverar na doutrina dos apóstolos para a vida do cristão, para a vida da igreja, para a minha vida e para a sua vida, meu querido irmão. O primeiro deles está naquilo que Jesus disse, nas palavras de Jesus. O que Jesus disse sobre perseverar na doutrina dos apóstolos? É importante a gente entender qual é a missão, qual é a orientação, quais são as últimas palavras de Jesus que definem, que colocam em foco o que os apóstolos saíram pregando e ensinando e testemunhando naquele tempo.
Eu quero destacar, por exemplo, Atos 1:8, quando Jesus diz assim: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja que um pouco antes Jesus já havia afirmado aos seus discípulos que eles deveriam ir pelo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou com vocês até o fim dos tempos. Jesus aqui diz como é que esses discípulos vão fazer isso. Quando Jesus diz para os seus discípulos, é-me dado todo o poder no céu e na terra, vão fazer discípulos, ele está dizendo, vocês vão fazer debaixo do meu poder, da minha autoridade. Ele termina essa orientação de ir fazer discípulos de todas as nações, batizando e ensinando, dizendo que eu estarei com vocês. E aqui, pouco antes de subir aos céus, de ascender aos céus, Jesus diz então, como é que vocês vão fazer isso? Eu tenho poder e autoridade, eu estarei com vocês, mas vocês vão receber poder com a presença do Espírito Santo sobre as vidas de vocês. É interessante que Jesus diz isso e diz, olha, vocês aguardem até aqui, até vocês serem revestidos de poder pelo Espírito Santo. E essa ideia de vocês receberem poder revela que não é algo que é conquistado. É preciso ser humilde e submisso o suficiente, primeiro para esperar que o Espírito Santo se manifestasse, descesse sobre eles, para que então eles fossem revestidos de poder para poder testemunhar. Era preciso ter humildade para se deixar usar. Aqueles homens que eram medrosos, pouco antes haviam fugido diante da prisão de Jesus, Pedro o negou, todos eles pensaram em desistir do chamado à missão que receberam de Jesus, mas diante disso eles aprenderam então a ser, foram incrédulos como Tomé, não é? Mas todos eles foram tomados então pelo poder, aprenderam a esperar a palavra de Jesus se cumprir e com a vinda do Espírito Santo, aprenderam a se deixar usar por este Espírito que os enche de poder. Ser testemunha de Jesus, neste caso, não é ser testemunha de um corpo doutrinário, como se você crer como eu, então você está no reino. Jesus não os mandou testemunhar de uma outra lei que ele tivesse dado, ou então que eles retornassem àquela lei de Moisés do Antigo Testamento. Era ser testemunha de uma pessoa, ser testemunha do relacionamento com esta pessoa. Eles não iriam falar de algo que não tinham visto ou ouvido. Vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão fazer discípulos porque eu recebi todo o poder e toda a autoridade. Vocês batizem essas pessoas e ensinem. Ensinem o quê? Que eu tenho todo o poder e autoridade. Que eu estou com eles em todo o tempo. E que vocês estão revestidos de poder, exatamente para poder falar disso. A partir da presença e do poder do Espírito Santo, esses homens puderam sair testemunhando. E o ensino dos apóstolos a todas as pessoas com quem eles encontraram, nas igrejas que eles fundaram, foi de que Jesus Cristo é o Rei, Jesus Cristo é o Messias, Jesus venceu a morte. Esse era o testemunho que eles tinham para dar e que eles passavam de pessoa a pessoa, de lugar a lugar, de cidade em cidade. E iam fazendo isso no poder do Espírito Santo de Deus que os revestia para que pudessem testemunhar, para que pudessem se lembrar, para que pudessem ter a palavra certa para cada pessoa que perguntava sobre a sua fé, sobre a sua experiência com Jesus. Então, primeiro ponto aqui é que o ensino dos apóstolos era essencialmente um chamado ao conhecimento de Jesus e do seu poder, o poder que trouxe Jesus ao mundo, que venceu a morte, que ressuscitou e que agora os revestia de poder para testemunhar diante de todo o mundo. Um segundo texto, uma segunda palavra, é a experiência dos próprios apóstolos. Logo que Jesus subiu aos céus, eles ficaram preocupados porque eles eram 12, Judas se suicidou e eles precisavam então entender o que precisavam colocar alguém no lugar de Judas.
E lá no capítulo 1 ainda de Atos, é dito que eles estavam todos reunidos e que então Pedro, tomando a frente daquela reunião, disse a todos eles: ora, é preciso que a gente coloque alguém no lugar de Judas. Está escrito o seguinte: portanto, é necessário que escolhamos uns dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Lucas continua registrando que eles separaram 2 homens que tinham todas essas características, que era José Barsabás e Matias, e que eles acabaram escolhendo a Matias para compor o colégio apostólico. É interessante que Pedro, diante deles, dos outros apóstolos ali, diz que era preciso que fosse alguém que andou conosco desde o início, porque o ensino dos apóstolos envolvia a comunhão que produz nas pessoas os mesmos valores. Então, eles esperavam que essa pessoa que viesse se sentar nesse colégio apostólico fosse alguém que tivesse vivido de tal maneira que tivesse aprendido os mesmos valores. A comunhão é parte essencial do discipulado. É por isso que Jesus, os apóstolos todos foram separados dentre os muitos discípulos de Jesus. E é nessa comunhão, então, que produz valores nas pessoas, em todos os apóstolos. Era preciso que esse novo também tivesse esses mesmos valores, tivesse passado por esse discipulado, que é essa transferência de vida. Pedro não tinha estas palavras que eu estou utilizando, mas entendeu que era importante que esta pessoa que conheceu Jesus desde o batismo até ele ser assunto aos céus, era alguém que havia recebido de Jesus uma visão, valores, compreensão, aprendizado. Isso foi o que o Colégio Apostólico decidiu, alguém que andasse conosco, alguém que viveu conosco também as mesmas experiências de convívio com Jesus, que tivesse experimentado tanto a humanidade quanto reconhecido a sua divindade. Era importante que aqueles discípulos tivessem no seu ensino o poder, conhecessem a Jesus e o poder de Jesus, e isso significa que Jesus tinha poder porque venceu a morte. Muitos homens chegaram pregando, grandes pregadores, muitos juntaram muitos seguidores, a própria Bíblia reconhece isso, mas nenhum deles morreu e ressuscitou. Isso é o que faz de Jesus, ou que é um dos sinais de que Jesus era o Messias esperado. E aqueles homens precisavam ter exatamente vivido esta mesma experiência, de ver que Jesus era um ser humano. O apóstolo João vai escrever na sua carta: olha, aquilo que os nossos olhos viram, que as nossas mãos apalparam, e que nós conhecemos do verbo da vida. Nós vimos e apalpamos, nós convivemos com ele. Ele era humano, não era um espírito. Ele era um ser humano, mas também reconhecer com aquelas palavras do apóstolo Pedro, quando Jesus pergunta: o que as pessoas dizem que eu sou? E alguns dizem que o Senhor é um profeta, que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é Elias, mas até que Pedro, então, quando Jesus pergunta: e vocês, o que vocês dizem? Pedro, então, traz aquela declaração tremenda dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Era um reconhecimento tanto da humanidade de Jesus, quanto da sua divindade. E essas pessoas precisavam ter tido estas mesmas experiências para poder testemunhar de Jesus, convivendo com Jesus, e para poder reconhecer tanto a sua humanidade quanto a sua divindade e poder proclamar que este Jesus é o poderoso Deus que se fez homem, que se fez carne, que morreu a nossa morte e ressuscitou, vencendo o nosso último inimigo, que é a morte. Pedro está falando que era necessário que fosse alguém que viu conosco as mesmas coisas, os milagres de Jesus. Nicodemos, por exemplo, é alguém que procura Jesus para dizer assim: olha, ninguém pode fazer as obras que você faz se Deus não estiver com ele.
Contra fatos, dizia um professor meu, não há argumentos. E o fato é que Nicodemos vai lá e diz assim, ó, tem coisas que você está fazendo que não é possível atribuir, só é possível, melhor dizendo, atribuir a Deus. Quem é você? Eu preciso entender quem é você. E estes milagres todos que os seus discípulos observaram, perceberam, foi fazendo com que eles crescessem no entendimento de quem era este Jesus, até chegar a essa afirmação do apóstolo Pedro de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, até o coração deles ser convencido de que nós estamos seguindo o Messias, que nós não temos para onde ir, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Os milagres de Jesus, os seus relacionamentos, como Jesus fez para resgatar Tomé da sua incredulidade, como Jesus fez para resgatar Pedro da sua negação, da sua traição a Jesus, como Jesus fez para ir ao encontro de todos aqueles apóstolos, os 10, depois os 11, trancados em casa com medo do que poderia acontecer com eles. Todos eles viram como Jesus tratava as mulheres, os pecadores, os publicanos, os que estavam inválidos, os que estavam enfrentando luto. Esses homens precisavam ter vivido todas as mesmas coisas com eles. As suas reações, como Jesus amava Lázaro a ponto de chorar diante da sua morte, como Jesus cuidou daqueles que estavam entristecidos ou incrédulos, como Jesus tratou aquela mulher cirofenícia que não era do povo de Israel, mas da qual ele elogiou a fé, a profundidade da sua fé. Pedro então diz que, olha, aquele que vai compor o colégio apostólico conosco precisa ter vivido as mesmas coisas, precisa ter andado conosco, precisa ter visto as mesmas coisas para poder repetir as mesmas coisas, para poder repassar para as pessoas o mesmo ensino, a mesma doutrina. É assim que Pedro reafirma a importância disso. Todos eles, todos os apóstolos, morreram de uma maneira trágica. Desses 12 que são relatados, incluindo Matias, 11 morrem de maneira, a história registra que eles morrem de maneira violenta, crucificados, decapitados, queimados. Só João que morre, mas exilado também por causa da sua fé, reafirmando a mesma verdade. Este Jesus é o Cristo. Ele venceu a morte, ele ressuscitou. Quero, em terceiro lugar, lembrar de uma passagem do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, falando a respeito também daquilo que os apóstolos estavam ensinando. Lá em Efésios capítulo 2, nos versos 19 a 22, ele diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, de 19 a 22, que texto tão precioso. Paulo, segundo Paulo aqui, a adoção. O fato de podermos ser chamados de filhos de Deus. Você vai se lembrar que João, lá no seu evangelho, diz que aos que creem no seu nome, aos que creem em Cristo Jesus, Deus lhes dá o direito de serem chamados filhos de Deus. E aqui o apóstolo Paulo vai falar a respeito disso, quando ele diz, olha, houve um tempo que vocês eram separados da comunidade de Israel, havia o templo lá, vocês nem podiam adorar juntos, porque havia um muro que separava os judeus daqueles que não eram judeus, mas agora ele afirma que esse muro acabou, foi retirado diante deles, e que agora vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Paulo está afirmando que esse fato da adoção, de podermos ser chamados filhos de Deus, de sermos, e esse ato em que
os dois povos, os judeus e os gentios, e terem agora se tornado um só povo, uma nova família, e por conseguinte uma nova humanidade, só é possível a partir deste ensino dos apóstolos e dos profetas que apontam, os profetas apontaram, Deus enviará o Messias. Deus tem um ungido, o escolhido dele para resgatar Israel dos seus pecados, para resgatar o seu povo, para reorganizar a comunhão entre Deus e o seu povo. E os apóstolos vêm afirmar que aquele Messias prometido no Antigo Testamento é Jesus de Nazaré. É esse que apareceu, que foi morto e que se tornou a pedra angular, a pedra mais importante do edifício, aquela pedra que faz referência a partir da qual todas as medidas, toda a estrutura do edifício era considerada. Jesus é esta pedra angular. Sem essa pedra angular, o edifício todo fica torto, fica comprometido. Jesus é a referência principal. Paulo está afirmando então que o ensino dos apóstolos diz que Jesus é essa referência. Jesus é essa pedra angular. Jesus é o centro que nós precisamos conhecer. Conhecer a Jesus, a sua pessoa e o seu poder. É interessante que no discurso de Pedro, nós vimos lá o que Jesus disse um pouco antes de subir aos céus, aquilo que Pedro chama os apóstolos para tomarem aquela decisão de colocar mais alguém dentro do colégio apostólico. O que Paulo depois reafirma para as igrejas onde ele está pregando e expandindo o evangelho. Mas eu queria voltar agora para terminar num texto do próprio Pedro, no seu discurso de Pentecostes, quando ele coloca e define o centro da doutrina dos apóstolos. Ele diz assim no seu sermão do dia de Pentecostes: Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou sobre vocês agora o que vocês agora veem e ouvem. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando as pessoas ouviram isso, registra Lucas, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Que coisa tremenda! É esta doutrina dos apóstolos, é este ensino dos apóstolos que aquela igreja perseverou, pelo qual aqueles apóstolos morreram em lugares diferentes, reafirmando a mesma verdade. Foi esta mesma verdade, este mesmo ensino que o apóstolo Paulo saiu pregando pelo mundo afora, conhecido naquele tempo. E é por esta verdade que nós precisamos perseverar, que nós precisamos nos dedicar a conhecer este Jesus e o seu poder, e a proclamar este Jesus e o seu poder para outras pessoas. Em que você crê? Essa é a pergunta desta mensagem. Esta é a pergunta desta reflexão nesta noite. Eu creio no Jesus que se tornou carne, o Deus exaltado que abriu mão das suas prerrogativas divinas e se tornou um de nós,
para morrer em nosso lugar, carregar sobre nós as nossas dores, os nossos pecados e, vencendo a morte, nos outorgar, nos dar gratuitamente, dar o dom da salvação. Perseverar na doutrina dos apóstolos é se dedicar a conhecer Jesus e o seu poder. Que seja assim na minha vida e na sua vida. Se você precisa conhecer a Jesus, peça a Deus por isso. Clame a Deus. Revela-te a mim, ó Deus, e Deus não deixará de fazer isso com você. Quero convidar você a fechar os seus olhos e orar a Deus neste instante. Deus querido, nós queremos te agradecer, porque podemos perseverar na doutrina dos apóstolos, perseverar neste ensino de que só Jesus Cristo salva, de que Ele é o centro do Evangelho, de que a sua pessoa e o seu poder são suficientes para nós. Abençoa-nos, ó Deus, que nessa busca, nessa dedicação, nessa perseverança, a nossa fé seja fortalecida, o nosso amor seja renovado, os nossos compromissos, ó Deus, sejam reafirmados diante de Ti e especialmente, ó Deus, experimentemos a sua pessoa e o seu poder sobre a nossa vida. Nós oramos gratos por tudo que o Senhor já fez e tem feito. No nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe, que Deus lhe conceda uma semana cheia de vitórias, que você possa vencer todos os seus problemas e possamos nos encontrar no próximo domingo presencialmente para celebrarmos o Senhor Jesus e o seu poder em nossa vida. Até lá então. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, ó toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, ó toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz.
coração.